O Tudo Celular sempre está atento ao mercado de celulares para saber quais aparelhos valem o seu preço. Ainda mais em um cenário em que tudo está inflacionado por conta da alta do dólar. Ficou ainda mais complicado comprar um celular pagando pouco. Por isso vamos te ajudar a escolher o seu próximo smartphone com vários guias por segmento e aqui selecionamos as melhores opções que encontramos por menos de R$800. Selecionamos apenas modelos encontrados no mercado nacional e de lojas confiáveis, que você confere pelo link na descrição do vídeo. Se você chegou esperando um bom celular por menos de R$500, então ficará decepcionado. Isso era possível em 2019, mas com a alta do dólar tudo ficou mais caro. Se você quer um celular barato, mas não quer passar raiva com um modelo com hardware muito fraco ou software muito antigo, indicamos o Quantum L por menos de R$600. Ele tem tela grande com resolução HD+, processador quad-core, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento. Suas câmeras possuem boa resolução, há leitor de digitais, que faz falta em celulares desse preço de marcas mais renomadas, e a bateria é grande o suficiente para garantir um dia de uso. O ruim é o Android Oreo, que já está bem defasado para 2020. Não curtiu o Quantum L por causa do Android muito antigo? Você encontrará o Galaxy A01 Core, passando dos R$600 e este vem com Android 10, mas é a versão Go Edition, que tem funcionalidades mais limitadas. O processador é o mesmo quad-core do Quantum, assim como também vem com 2 GB de RAM. O diferencial do basicão da Samsung é oferecer 32 GB de armazenamento. Suas câmeras possuem resolução inferior ao Quantum L, então não espere muito de qualidade fotográfica. A bateria tem o mesmo tamanho e tende a render mais por causa da tela menor e do software mais simples. O que pode fazer falta para você é o leitor biométrico. A LG renovou recentemente a sua linha de celulares basicões e o mais acessível dos modelos 2020 é o K22 por volta de R$700. Ele também possui processador quad-core, mas diferente dos modelos da Positivo e Samsung que usam hardware da MediaTek, este aqui tem um chip da Qualcomm, o Snapdragon 215. Há a mesma combinação de memória do A01 Core, sendo 2 GB para RAM e 32 para armazenamento. A sua tela é ainda maior do que a do Quantum L e tem resolução HD+. Se câmera é importante para você, então ficará interessado no K22, não apenas por causa da alta resolução para fotos, mas por ter uma câmera extra dedicada para macros. Assim você poderá tirar fotos mais de perto. Ele também vem com Android 10, sendo aqui a versão completa do robozinho e não a Go Edition do Galaxy A01 Core. Passando um pouco dos R$700, encontramos o Galaxy A01. Este é diferente do A01 Core citado anteriormente. Aqui temos o Android 10 tradicional da Samsung com a One UI rodando por cima. Seu processador já é mais avançado que os demais citados e aqui oferece configuração octa-core com maior velocidade e desempenho superior em jogos. A quantidade de RAM e armazenamento segue igual ao A01 Core. Já a tela é um pouco maior e tem bordas mais finas. A câmera dupla, com direito a sensor dedicado para profundidade e em nossos testes funcionou bem, sendo possível regular a intensidade do efeito. O problema do Galaxy A01 é a sua duração de bateria apenas mediana. E uma mancada da Samsung é ter deixado o leitor biométrico de fora, como aconteceu no A01 Core. Na mesma faixa de preço do Galaxy A01, também encontramos o Twist SE da Positivo no mercado nacional. Ele traz processador octa-core da Unisoc, com a mesma configuração de memória dos modelos da Samsung. Ele é um dos mais recentes da marca, mas ainda está preso ao Android Pie. Sua tela traz painel IPS LCD que exibe melhores cores do que outros basicões com LCD mais simples. Já na parte de câmeras não há nada exótico e temos apenas um sensor para fotos. Pelo menos a configuração é decente para registrar boas imagens em situações favoráveis. Uma pena é também não ter sensor biométrico. A ASUS também aposta no segmento mais basicão para quem busca um bom celular pagando pouco. E temos o Zenfone Live L2 como uma opção recente da marca na média dos R$750. Ele chegou ao mercado em 2019, oferecendo processador quad-core com a combinação de memória padrão para esta categoria, ou seja, 2 GB para RAM e até 32 GB de armazenamento interno.
Sua câmera não é dupla como alguns da categoria, mas vem com um software cheio de recursos para aprimorar a experiência na hora de tirar uma selfie. Seu Android está desatualizado, mas tem os extras da Zen UI que podem ser atrativos para você. O design foge do entalhe comum em celulares da LG e Samsung. E por falar na coreana, vamos repetir um celular dela mencionado anteriormente. Estamos falando do K22 Plus, que nada mais é do que o K22 com mais RAM e o dobro de armazenamento. Se você busca um celular por menos de R$ 800 com 64 GB de memória interna, então já sabe qual deve comprar. De resto, é o mesmo smartphone em tamanho, tela, câmeras e bateria. O bom de ter 3 GB de RAM é que você não sofrerá com lentidão do Android, ainda mais quando o software da LG tem melhor otimização e trabalha bem em celulares mais básicos. Uma pena é a versão Plus também ter ficado sem sensor de digitais. Como deve ter visto, não dá para ser exigente quando se está disposto a pagar menos de R$ 800 em um celular agora no final de 2020. Se o seu orçamento permitir ir um pouquinho além disso, há o K41S, que normalmente fica próximo dos R$ 850 e entrega uma experiência muito melhor que os demais citados. Ele faz parte da linha 2020 da LG e entrega um bom conjunto pelo preço, com tela de qualidade, desempenho na medida certa, bateria que dura o dia todo e não demora muito para recarregar. Além de câmeras que registram boas fotos e superam qualquer outro que citamos. E neste temos leitor de digitais que faz falta na maioria dos básicos da lista. O K41S tem algum ponto fraco? Bem, ele sai da caixa ainda com Android Pie e não há data de atualização para o Android 10. Comprar um bom celular básico por menos de R$ 800 em 2020 realmente está complicado. Em 2019 tínhamos opções muito mais interessantes nessa faixa de preço. O que podemos concluir é que LG é a melhor nesse segmento. Por menos de R$ 800 você encontrará o K22 Plus com boa configuração e muito armazenamento interno. Mas se puder gastar um pouco mais, vale a pena ir de K41S. Da Samsung não há muitas opções no segmento, exceto se você se contentar com modelos muito velhos da era da linha Galaxy J. O Galaxy A01 é a melhor opção da marca, mas fica abaixo dos rivais da LG. Os modelos de Asus e Positivo são os menos interessantes da lista. Infelizmente, a Xiaomi ficou de fora do guia, já que até mesmo o seu mais basicão está custando bem mais do que R$ 800. E os da Motorola estão bem caros ultimamente. De qualquer forma, se já fez sua escolha, as melhores ofertas para todos os modelos deste guia estão no link aí abaixo. Aproveita para comentar qual foi a sua escolha. Eu vou encerrando por aqui, nos vemos na próxima. Um abraço e até lá!